Né? Motivos de alegria poder estar aqui adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, ouvindo a sua palavra. Olha que privilégio, não é verdade? Obrigada. Louvado seja o nome do Senhor que nos dá essa oportunidade nessa noite. Queridos, nós vamos continuar, né? Aí a exposição da carta aos Filipenses. Lembrando que a gente já falou sobre o avanço, né, do Evangelho, a alegria pela comunhão, né, que a igreja precisa ter e manter essa comunhão. Semana passada começamos falando sobre a verdadeira liderança, né? E o pastor Fabrício expôs para nós que líder é aquele que serve, né, queridos? Não é aquele que está intitulado como líder. E que todos nós, quanto membros do corpo de Cristo e quantos irmãos em Cristo, nós estamos aqui para servir. E ele expôs sobre o próprio Paulo como líder, ele falando sobre Timóteo, sobre Epafrodito, né, os valores desses homens em servir a Deus, ao chamado, né, da salvação. E hoje nós vamos falar, continua o mesmo tema, né, a verdadeira liderança, agora sobre a plena confiança que nós devemos ter em Cristo Jesus. Né? E Paulo, ele nos ensina, né, ele nos desafia em que a nossa confiança ela não está em méritos humanos, naquilo que nós sabemos, naquilo que aprendemos, naquilo que temos, mas que a nossa confiança ela precisa estar centrada totalmente em Cristo Jesus. Né? Então, essa noite nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a partir aqui, então, do capítulo 3, do versículo 1 até o 16. Você pode abrir sua Bíblia? Eu estou na NAA, se quiser acompanhar. Beleza? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém?
Glória a Deus, vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, obrigada por tua palavra, por esse momento único, Deus, de ouvir a tua palavra. Senhor, ministra os nossos corações, Senhor, leva cativa a nossa mente, Deus querido, para que a gente possa, Deus querido, não só ouvir, mas que a gente seja sempre desafiado a colocar em prática o ensino da sua palavra. Que o Senhor possa ministrar, Senhor, nessa noite, Deus, as verdades do Senhor, que nós saiamos daqui, Deus, fortalecidos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que Paulo quer nos ensinar aqui nesses versículos como igreja do Senhor Jesus. Ele começa no versículo 1, dizendo, quanto ao mais, meus irmãos. Em algumas versões está, finalmente, é o que significa. Parece transição, ele está deixando um assunto, começando outro, mas não é. Na realidade, o que ele está fazendo aqui é dizendo, olha, além disso, de tudo que eu já falei, de tudo que eu ensinei para vocês, agora eu quero que vocês prestem atenção a isto também. Né? Então, a primeira coisa que ele fala é isso, olha, finalmente, irmãos, vocês já ouviram tudo, já entenderam, mas aqui, presta mais atenção ainda no que eu vou falar agora. E aí ele faz uma advertência dizendo assim, olha, alegrem-se no Senhor. E Paulo com isso nos ensina lá em Filipos que a nossa alegria, queridos, ela precisa estar em Cristo Jesus, no relacionamento que nós temos com Ele. Né? A nossa vida cristã não pode estar baseada, a nossa alegria não pode estar baseada nas circunstâncias, nos acontecimentos, esperar acontecer coisas boas para eu me alegrar. Não. Ele diz assim, olha, alegrem-se, é no Senhor, porque é Ele que nos completa. Então, ele reforça essa questão de sermos alegres, confiantes e continuar caminhando com essa alegria. E aí mesmo, no versículo 1, ele fala assim, olha, escrever-vos de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é, sim, segurança para vocês. Por que ele está dizendo repetir essas coisas? Porque Paulo, quando ensinou, quando a igreja começou em Filipos, ele trouxe todos os ensinos acerca do Evangelho. Então, ele repete de novo, né, por meio da carta, e possivelmente de outras visitas, mas ele insiste em repetir e fala, olha, não há incômodo nenhum para mim em ter que repetir as mesmas coisas. E aqui, queridos, nós entendemos, aprendemos que repetir ensino bom e correto, é princípio. Nós devemos tanto estar dispostos a ouvir de novo e de novo o ensino, quanto também ensinar, né, de novo e de novo. Porque a Bíblia diz que nós devemos inculcar, não é, a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Então, nós devemos estar atento ao que o Senhor está nos ensinando. Então, ele diz para a igreja, olha, é seguro para vocês, para que vocês se fortaleçam espiritualmente, para que vocês possam ouvir de novo e colocar em prática, né? Viver essa verdade. Então, repetir o ensino fazia parte. Né? Então, ele começa, o que ele vai repetir? Do versículo 2 até o versículo 21, ele vai entrar aí nos detalhes, né? Em que ele vai reforçar para a igreja de Filipos, né? E para nós, igreja do Senhor, nos dias de hoje. Amém? E aí ele diz no versículo 2 assim, cuidado, né? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. O que ele está falando? Ele está falando de falsos ensinos. Ele está falando de um grupo de judaizantes que converteu a Cristo, mas que dizia assim, olha, além de Cristo, você precisa também circuncidar. Você precisa estar atento às leis de Moisés. Você precisa estar atento às festas, às dietas alimentares. Se você quer ser salvo mesmo, você precisa, além de Cristo, você precisa disso também. Em Atos 15, no versículo 1, relata, né, eles falando que para que eles fossem salvos, eles precisavam também aderir, né, às leis. E aí Paulo fala assim, não é isso. Isso não é verdade. E aí Paulo fala assim, olha, cães. Ele está chamando
esses judaizantes de cães. Hoje nós olhamos os cães e temos ele, né, em toda medida, tamanho, cor e quanto, e até nos braços, na cama, né? Só que nessa época aqui, querido, se refere aos cães de uma forma de um animal impuro, selvagem, né, aquilo que é repugnante. E Paulo fala dessa forma, é uma linguagem que eles usavam para falar para os gentios. Né, que eles falam que os gentios aqui eram cães. Aí Paulo muda aqui e fala assim, cuidado com eles. Tá? Porque como cães, maus obreiros, eles estão vindo aqui ensinar o erro, distorcer o verdadeiro evangelho. Então Paulo adverte, olha, cuidado, presta atenção, não se deixe envolver por isso não. Porque a circuncisão de que eles falam não é só a remoção do prepúcio, mas eles estão propondo muito mais do que isso. Né? O sentido aqui é de mutilação. É como se fosse também uma forma, né, de paganismo. Né? Ou seja, eu estou aqui pronto para que Deus haja na minha vida. E Paulo fala, não é isso. Então ele repete esse ensino e fala, presta atenção, cuidado, queridos. E a gente vê hoje, queridos, existem falsos ensinos em nosso meio? Ainda hoje, vocês acham que existe? Ainda hoje nós ouvimos muito ensino distorcido da palavra de Deus? Então isso é para nós também. O que a gente aprende? Cuidado com o que você ouve, cuidado. Né? Cuidado com os ensinos. Então, repetir isso para nós, queridos, nos dá mais maturidade, né? Nos dá discernimento, nos propõe essa caminhada de conhecer a Cristo. Então, no versículo 3, ele fala por quê? Ele fala assim, olha, porque nós é que somos a circuncisão. Por que nós somos a circuncisão? A verdadeira. Porque as promessas que tinham acerca de Cristo, elas se cumpriram, Cristo veio. Né? A circuncisão era importante para o povo hebreu, foi uma aliança que Deus instituiu. Mas ela valeria até a vinda de Jesus Cristo. E quando Jesus veio, Paulo então fala assim, agora, a verdadeira circuncisão não é física, ela é espiritual. Ou seja, o novo nascimento. Você nasceu de novo, querido, então você está circuncidado. Né? Você crê no Senhor Jesus e caminha com Ele nessa verdade. E ele fala assim, nós, os adoradores de Deus. E ele não está falando de ritmo, né? Ele não está falando de ritual. Ele está falando exatamente aquilo que Jesus fala lá em João 4, com a mulher samaritana. Né, que é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores, né, o Pai os procura. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade. Você crê em Deus, crê na palavra do Senhor, a sua vida, ela revela o Deus que você crê. Né? Então você adora o Senhor com as suas atitudes, com o seu corpo, com a sua caminhada. E é disso que Paulo está falando. Nós, o que somos adoradores, nós não precisamos cultuar, prestar culto a nenhuma imagem, a nenhum ritual, porque Cristo nos fez nascer de novo, para o louvor da glória dele. E aí ele diz assim, olha, nós também, o que nos gloriamos em Cristo. Por que nós nos gloriamos em Cristo? O que é gloriar em Cristo? É saber, queridos, que um dia nós estávamos perdidos, né? Um dia o Senhor olhou para nós e nos trouxe para Ele. E aí não há nada que eu e você tivesse feito para que hoje nós pudéssemos estar aqui confiando nessa salvação em Cristo Jesus. Então, por causa disso, nós nos gloriamos, nós louvamos, nós confiamos, nós agradecemos tudo aquilo que Cristo fez na cruz. E é isso que o Paulo está falando para nós aqui. Olha, você nasceu de novo? Essa é a circuncisão verdadeira. Você, como alguém que nasceu de novo, você adora o Senhor com a sua vida. Não é isso? E aí ele diz aqui, se você nasceu de novo, você entende que não foi mérito seu. Foi Cristo quem te deu a oportunidade de caminhar com Ele até a sua volta. E isso é maravilhoso, não é, queridos? Nós, os que somos.
Então, Paulo fala para a igreja, não vai por esse caminho, esse ensino errado, não vai entrar no ritual, não vá, porque a lei por ela mesma não salva ninguém. Cristo, sim, é o Salvador. E aí, queridos, quando ele parte aqui para o versículo 4, do 4 ao 7, Paulo, então, vai descrever para nós a falsa confiança, né? Por que nós devemos centrar a nossa confiança naquilo que é verdadeiro? E ele vai dizer no versículo 4 que se tem alguém que pode confiar nas suas habilidades, né, uma pessoa completa em todos os sentidos para a salvação, esse alguém era ele. E aí ele faz questão de descrever por quê. Ele fala, não sou qualquer um, não. Né? Eu posso. Eu sou aquele que, as pessoas vão, Deus vai olhar para mim e eu sou um cara. Né? Eu posso ser salvo. E nesses versículos aqui, ele fala isso, no versículo do 5 ao 6. Ele diz assim, olha, circuncidado, né, ao 8º dia. Por que ele diz isso? Porque lá em Gênesis 17, no versículo 12, está falando que todo descendente de Abraão deveria ser circuncidado ao 8º dia. Então, ele já foca de cara a exigência ali cumprida. E aí ele passa para a segunda, né, as credenciais, né, a lista que ele tem ali, e ele vai dizer assim que ele é da linhagem de Israel. Ele era um israelita. E os israelitas são aqueles descendentes de Jacó. Quando Jacó luta com Deus, lembram disso? E Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. E as tribos, a partir de Jacó, são esses, então, os israelitas, né? Em que Deus está ali. Ele falou, eu sou israelita de verdade, eu sou lá dessa tribo. E aí ele fala assim, da tribo de Benjamim. Por que tribo de Benjamim? É o filho mais novo de Jacó, uma tribo pequena, mais guerreira, né? De homens arqueiros, guerreiros, que caminharam junto, né? com o reino do sul, com a tribo de Judá. Né, caminhou junto com Davi. Então, ele está falando, ele sabe de onde ele veio, ele sabe de onde, a quem ele pertence. E aí ele diz assim, eu sou hebreu de hebreus. O que é ser hebreu de hebreus? Os meus descendentes são todos legítimos, raça pura. Né, viemos lá de Abraão. E aí ele diz, não só na nacionalidade, mas também no conhecimento, querido. Paulo foi muito bem ensinado, né? Ele estava pronto. Então, os estudiosos dizem que, além do grego que ele falava na época, ele também falava aramaico. Então, ele sabe do que ele está falando. Ele está listando as qualidades dele. Ele está valorizando o nível de perfeição, segundo a lei, daquela pessoa que podia ser salva. E aí ele fala que, quanto à lei, ele era fariseu. E os fariseus era de uma escola que ensinava com muito rigor as leis de Moisés, a interpretação dessa lei. Sabe, ensinava com muito zelo, né, para tanto a lei quanto as tradições. Ele fala, eu sou esse cara aí, eu sou fariseu. E aí ele diz que, quanto ao zelo que ele tinha por Deus, por conhecer a Deus e por conhecer a lei, ele era um perseguidor da igreja. O zelo dele era tamanho que ele falava assim, não, esse pessoal, os do caminho, eles estão querendo bagunça, eles estão querendo bagunçar tudo aqui, não vou deixar, não. De Deus não vai ter bagunça. E ele se tornou um perseguidor, né, daqueles que eram convertidos a Cristo. E aí ele ainda diz assim, que quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível, cumpridor. Não havia em Paulo nada que desabonasse a ele para ser o cara salvo. Né, para ser o cara que estava ali. Até que um dia ele vê, né, que a lei condena, ela não salva. Porque pela lei ele soube que ele cobiçava, né? Que ele não estava com essa bola toda. Quando ele lista tudo aqui, queridos, ele está falando assim, olha, as minhas habilidades são boas, elas são justas. Né? Ter tudo isso é bom? Porém, eu descobri que existe algo maior do que tudo isso. Algo melhor do que tudo isso. É quando ele diz, então, no versículo 7, ele fala assim, mas o que para mim era lucro,
Isto considerei perda por causa de Cristo. Entende? Que diz, então é bobagem a gente estudar, é bobagem a gente se capacitar, é bobagem, né, ter boas relações, de forma alguma, queridos. De forma alguma. Nós devemos nos capacitar, devemos ter tudo aquilo que o Senhor deixou disponível para nós. Mas o que a Bíblia está nos ensinando é que nada, nenhuma coisa que você tenha, nenhuma conquista, nada pode ser maior do que a verdade de Cristo na sua vida. Na verdade, de conhecer a Cristo e andar com Cristo. Então, ele fala para a igreja isso, fala, olha, não negocia nada, não. Não fica ouvindo esse pessoal, não. Porque se tem alguém que poderia aqui, está eu aqui, a pessoa que vocês conhecem. Mas tudo isso que eu tenho, eu considero como lixo. Por quê? Porque eu conheci Jesus Cristo. Então, o que a palavra diz para mim e para você, uma vez que nós conhecemos a Cristo, querido, nós precisamos prestar atenção no que nós estamos valorizando em nossa vida. Porque tem situações que a pessoa fala assim, Deus não ouve, Deus não responde, Deus não faz, parece que Deus não está vendo. Mas isso não é verdade, queridos. A Bíblia diz o tempo todo que Deus é bom, Ele é misericordioso. O homem sem Deus, ele sim, ele é mau. As atrocidades que a gente ouve falar, que o ser humano é capaz de fazer, ele faz porque Deus é ruim? Ou é porque ele, sem Deus, é ruim e revela essa ruindade nos atos que ele faz? Então, conhecer a Cristo. Se um dia o Senhor Jesus te chamou e te salvou, que nós possamos olhar para a palavra de Deus e entender como Paulo entendeu, que ele não é só Salvador, ele também é Senhor da nossa vida. É Ele que dita as regras, é Ele que nos direciona, é Ele que nos sustenta, é Ele que vai cumprir as suas promessas na nossa vida. Queridos, um dia nós fomos salvos, sim, mas nós continuamos sendo salvos. E um dia nós vamos ver a plenitude dessa salvação. Você crê nisso ou não? Queridos, creia, porque a Bíblia diz que se eu creio só nessa vida, só num bate-papo, só numa reunião, só numa pregação, mas não é bem isso. Então, a minha fé é vã. Eu caminho aqui, um dia o Senhor te chamou, te salvou, e Ele não te levou. Ele disse que o quê? Você precisa continuar aqui, cumprindo o propósito que eu tenho para a sua vida. Você vai me glorificar através dos relacionamentos que você vai ter com pessoas, na sua casa, na escola, no trabalho, na igreja. Então, amados, nós somos transformados pelo poder do Senhor, que já habita em nós por meio do Espírito. E a gente precisa chamar essa verdade para nós. Nós precisamos avaliar o Cristo a quem nós servimos e como é que nós estamos vivendo essa vida cristã. Estamos alegres porque Cristo nos chamou. Entendemos que não temos nada, não há nada em nós, pelo qual Deus pode ter sido atraído e falar, vou te salvar por causa disso. Nada. É amor dele, é graça dele sobre a nossa vida. E isso precisa fazer diferença, amados, porque é isso que nos dá direção para caminhar diante das adversidades. Nós sabemos que não é tudo colorido, nós sabemos que temos lutas, sabemos que há muitas dificuldades, mas o nosso alvo nunca pode ser as dificuldades, nunca pode ser, Jesus Cristo e mais alguma coisa. As nossas dificuldades, elas são colocadas diante do Senhor. E esse Jesus Cristo, Ele é não só Salvador, mas Senhor da nossa vida. Ele é aquele também que diz que se você estiver cansado, você pode trazer o seu fardo até Ele. Porque o fardo dele leve é suave. Então, Ele propõe a caminhar conosco até a consumação do século, até que Ele volte. Entende, amados? Não é desmerecer o que conquistamos, mas é deixar tudo que conquistamos subjugado ao senhorio de Cristo Jesus. Porque não há nada que vai nos fazer melhor ou mais espiritual, ou sendo a pessoa X, nada. Ao contrário, a palavra nos ensina que a gente deve se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, porque é Ele, no tempo oportuno, que nos exalta. Então, olha, no versículo 7, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, toda a confiança nas minhas habilidades, em tudo que eu sei, em tudo que eu aprendi, em tudo que eu adquiri, em tudo que eu tenho,
tudo isso não faz sentido nenhum diante da grandeza de Cristo Jesus e da obra que Ele fez naquela cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Então, é colocar Cristo no lugar que é dele em nossa vida. É isso que Paulo nos ensina aqui. E do versículo 8 ao versículo 11, Paulo vai falar sobre o verdadeiro conhecer a Cristo. Ou seja, ele falou da falsa confiança nas habilidades, e ele agora fala da verdadeira confiança. Em quem nós devemos confiar? Como deve ser a nossa vida e o estilo de vida até a sua volta. E aí no versículo 8, do 8 ao 11, ele deixa claro que ele não considera, o seu status social, as suas conquistas, a sua religiosidade, nada disso vale a pena, nada. Por quê? Porque ele conheceu algo muito melhor. E esse algo não é algo, é alguém. Ele conheceu a Cristo Jesus. Ele diz assim no versículo 8, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade, quer dizer, grandeza, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, ele diz assim, olha, tudo e nada. Eu conheci Jesus não só como Salvador, mas Ele é meu Senhor também. Então, tudo que eu tenho é lixo, é esterco, vale nada. E no versículo 9, ele fala assim que ele considera tudo isso como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. A justiça de Paulo não vem de suas próprias mãos, e ele entende isso, queridos. Ele entende que a justiça vem de Deus, mediante a fé. Quando ele diz assim, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E aí, então, nós entramos num tema que a teologia explica, nos ensina, e que a gente fala tanto, que é a justificação. Nossos pecados foram perdoados. E agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, amados? Você consegue ver você aí nessa junção de estar em Cristo Jesus na sua vida? Porque entende que não há justiça própria, que não há nada que você faça, não há nada que você tem. É tudo Ele, tudo vem dEle. Tudo é o Senhor. E é maravilhoso demais entender isso, saber que um dia eu estava perdido aí, no império das trevas. E o Senhor nos chama para esse reino de luz. E Ele nos chama não é para cruzar os braços, é para continuar caminhando, testemunhando quem Ele é, a transformação que Ele faz na nossa vida, para que Ele seja cada vez mais glorificado, sendo visto em nossas vidas até a sua volta. No versículo 10, ele diz que o que Ele mais quer, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Paulo conheceu a Cristo, queridos. Ele fala que quer conhecer. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Atos capítulo 9 vai falar do encontro que ele teve com Jesus. Ali ele entendeu a salvação, ali ele recebeu essa nova vida, o seu espírito renovado. Agora ele é transformado em toda a sua vida. E o desejo, o impacto de Paulo, por entender essa verdade da justificação, de saber que agora ele não é mais um pecador, e que ele não é assim, condenado, ele é um pecador, ele não é mais escravo, ele foi livre, ele foi liberto para andar com Cristo. Ele não se contentou e falou, conhecer a Cristo é só isso? Não, eu quero mais, eu quero servir o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero fazer tudo que tiver que ser feito para a glória de Deus. E aí, então, dentro dessa verdade aqui, ele fala que ele quer experimentar, ele fala aqui, o poder da ressurreição, o poder dessa ressurreição que colocou Cristo à direita de Deus Pai, que intercede por nós, sabe? O poder dessa ressurreição que vai acontecer quando Ele voltar, e aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar,
Né? Então, é desse poder que Paulo está dizendo aqui. E ele fala assim, tomar parte nos sofrimentos de Cristo. Você conhece alguém que sofreu mais do que Cristo Jesus para nos salvar? Que sofreu todo tipo de humilhação, de dor e vergonha para nos salvar? Então, queridos, é justo pela palavra que eu e você também vamos sofrer diversas situações por causa da nossa fé. Porque Cristo é Senhor da nossa vida. Né? E nós precisamos entender essa verdade, que quando sofremos por amor a Cristo, estamos fazendo parte do todo que Cristo fez na salvação, porque se nós nascemos com Ele, morreremos com Ele, vamos viver com Ele novamente. Então, o que Paulo ensina para mim e para você, olha, que não parou. Você foi salvo? Foi. Então, agora continue caminhando. Até quando? Até a sua volta. Mas e as lutas, as adversidades? Parece que não tem jeito, né? Tanta coisa ruim acontece. Nós sabemos, queridos, que o mundo jaz o maligno, né? Ele é caído. Mas o nosso Deus é soberano. A mão dele está em toda parte. A Bíblia diz que não está encolhida. Seus ouvidos não estão tampados. O Senhor não nos deixou à deriva. Ele nos deu recurso. Ele nos deu o seu Espírito para andar conosco. Ele nos deu a sua palavra para conhecê-lo. Né? É dessa verdade, é nisso aqui que nós precisamos ser despertos para a verdade. Para não nos acomodarmos, para não deixar, né, a nossa vida estagnada ali. Ah, tá bom, uma vez que eu já sou salvo mesmo, então você foi, você é e será salvo. Então a sua vida continua acontecendo. Né? A gente continua, queridos, a gente peca, a gente erra, a gente falha, mas o Senhor é quem nos sustenta, é Ele que nos corrige, Ele nos coloca de pé, Ele nos ajuda a avançar. Então, nós não podemos tirar, né, os olhos do foco. Qual que é o nosso foco? É Cristo Jesus. É isso que Paulo fala aqui, logo em seguida. E só lembrando, queridos, que esse processo de conversão nosso, também chamado pela teologia de santificação, o Espírito de Deus trabalhando em nós, nos transformando, e nós obedecendo a palavra, estamos sendo santificados, né? Então, estamos avançando naquilo que nós já conhecemos de Cristo Jesus, na salvação. Então, o alvo está lá, Cristo, estou prontinho, um dia eu vou voltar, um dia você vai me ver face a face. Glória a Deus, isso alegra seu coração. Um dia eu vou poder ver o Senhor Jesus. Um dia, eu creio, né, gente, nessa verdade, nesse abraço que eu falo, Jesus, que lindo que o Senhor me salvou. Obrigada, né? Eu creio nessa verdade, porque Deus é bom. Versículo 11, ele diz assim, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aqui Paulo está falando da vida eterna, querido. Porque se nós somos salvos para viver com Cristo eternamente, é isso que Ele quer. Vamos batalhar, vamos caminhar e vamos aguardar esse dia, essa verdade. É aquilo que a Bíblia chama de perseverança dos santos. Você pode ser a luta, pode ter as adversidades, mas seu alvo é Cristo, é continuar caminhando, é continuar se fortalecendo nele, né? É buscando o socorro e a força nele. Né? E a teologia vai chamar isso de glorificação. Né? Um dia nosso corpo não será mais esse, um dia não teremos mais dor, nem choro, nem morte. Né? Um dia nós vamos viver eternamente nessa verdade, na perfeição que Deus fez quando nos criou. Você crê nessa verdade aí? Então enche o teu coração com isso, querido. Né? Um dia o Senhor já te tirou de lá, Ele já te perdoou, Ele já alinhou a sua vida. Agora continue alinhado. Como igreja do Senhor, nós não estamos prontos. Né? Paulo diz isso claramente quando ele fala do versículo 12 até o 16. Ele fala que está prosseguindo para o alvo. Ele admite que ainda não chegou. Sabe? Ele está falando do estado de perfeição aqui no sentido de maturidade. Né? No sentido de conhecer e prosseguir conhecendo. Mas uma coisa ele sabe. Ele está na corrida. Ele tem um alvo. Ele está no estádio, ele está ilustrando aquilo que o pessoal tem, sabe do que ele está falando. As corridas no estádio para a competição. Ou então, o tiro, né, de arco. E ele fala do alvo. Quem corre para chegar lá e vencer, não é isso? E quem está lá atirando também a flecha, ele quer acertar o quê? O alvo. E ele ilustra isso para mim e para você.
né? Então, é permanecer na nossa caminhada. Hoje em dia nós vivemos com muita brevidade das coisas, muita novidade, muito tudo, né? Então, distrai fácil, tira a nossa atenção fácil, concorre fácil. E a palavra de Deus nos ensina a voltarmos para o Senhor todos os dias, a realinhar a sua vida, o seu coração, né? O seu posicionamento em Cristo Jesus, né? As suas atitudes, não é isso? Nós precisamos estar alinhado à palavra de Deus. Então, ele fala no versículo 12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Ele fala assim, poxa vida, Jesus me salvou, Ele me deu vida nele de novo, então o mínimo que eu posso fazer é gastar a minha vida para glorificar a Ele, até a sua volta. É viver essa verdade da salvação. É viver essa verdade de que Ele me tirou, né, do lago de lodo, da perdição, do inferno, e me trouxe de volta para relacionar de novo com o Pai, por meio da presença dEle. Isso é grandioso demais, né? Então, ele fala assim, olha, eu não alcancei ainda, eu não estou pronto ainda, mas nós prosseguimos com esse alvo, nós queremos chegar lá, nós queremos a plenitude de Cristo Jesus. E no versículo 13 ele fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. E aí ele nos ensina aqui, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo, queridos, não tem que olhar para trás, só no sentido de saber de onde Deus te tirou, e agora é olhar para frente, para o alvo. Nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor nos oferece o perdão todos os dias, queridos, todos os dias. Né? Então, é prosseguir, avance para o alvo. O nosso alvo é Cristo, é Ele sendo formado em nós aqui, até a sua volta. É você testemunhar quem Cristo é na sua vida, em todo o ambiente que você vive. Né? A alegria de que Ele está falando não é a falsa alegria de dar o sorrisão e só quando as coisas estão boas. É um estado constante daqueles que sabem o que Cristo fez para salvar você, para que hoje nós estivéssemos aqui. Né? A obra que Cristo fez em nossa vida. Então, ele diz, olha, não estou pronto, não julgo estar. Mas uma coisa eu faço, eu continuo seguindo. Eu estou sendo transformado dia após dia. Né? Eu estou amadurecendo nessa verdade todos os dias. E é o que ele propõe para a igreja do Senhor. Eu estou repetindo para vocês. Já falei, já ensinei, mas entenda, é esse o caminho, não tem outro, não tem atalho. Nosso caminho é Cristo Jesus, que é o caminho, verdade e vida. Né? E ele diz no versículo 15, ele fala assim, todos, pois, que somos maduros. Tenhamos este modo de pensar. Ele está falando esse modo, nesses versículos aqui, do 12 até o 14. Ele está dizendo, olha, tenhamos esse mesmo modo de pensar. Nós não estamos prontos ainda. Um dia o Senhor Jesus nos salvou e nos direciona. E diante da nossa caminhada, nós temos muitos percalços, queridos. Paulo ele ilustra isso bem, o que é viver uma vida perseguida por amor a Cristo e ao Evangelho. Nós não temos nem noção direito do que é isso. Né? Mas, por baixo, a gente precisa entender que tomar parte no sofrimento de Cristo, muitas vezes, é morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade, daquilo que a gente gostaria ou queria, para alinhar a nossa vida junto com o que a palavra de Deus nos ensina.
Então, ter esse pensamento de que a gente não está pronto ainda, mas que a gente está caminhando. Nós estamos no caminho, nós estamos avançando. Nós não estamos presos lá mais atrás. Mas quando era assim, porque eu ainda estou assim. Nossa, mas porque eu sofri muito lá assim. Não, peraí, Cristo já na sua vida, olha para frente, você já foi perdoado, caminhe, continue caminhando, continue conhecendo a Cristo todos os dias. Esse é o modo que a gente deve pensar, aqueles que já estão maduros, né? Mas ele fala assim, olha, se tiver alguém que pense diferente, não tem que sair, não tem que deixar, não tem que parar. Ele diz que Deus revelará a vocês. Isso quer dizer que ele diz que nenhum de nós está pronto, né? Assim como Paulo disse. O cara era conhecedor, experimentou, viu curas e milagres por meio da vida dele, da ministração dos seus ensinos. Sabia exatamente, ele viveu o calor do início da igreja do Senhor Jesus. E ele fala com toda humildade. Não estamos prontos ainda, mas nós prosseguimos para o alvo, nós caminhamos junto. E aqueles que ainda não têm esse entendimento, continue caminhando, porque Deus vai revelar você no tempo. Então, você está do mesmo jeito que quando você foi chamado a Cristo? Tenho certeza que não. Muitos ensinos que você aprendeu, muita coisa que você acreditava, e que a partir do momento que você caminha com Cristo, com os irmãos, conhecendo a palavra de Deus, você vai aprendendo, entendendo, sendo transformado e mudando as suas atitudes por causa desse conhecimento. Então, nós não temos que desprezar a quem ainda está conhecendo menos, que pensa diferente, que ainda está começando. Ao contrário, nós descemos lá e ajudamos esses irmãos a se amadurecendo. E aqueles que já estão lá na frente, não temos que nos sentir menos, não temos que nos sentir insignificante diante do que eles já sabem. Ao contrário, eles servem de incentivo para a gente continuar prosseguindo, amadurecendo e conhecendo. E a gente está sempre com o coração ensinável, pronto para aprender mais e conhecer mais de Cristo a cada dia. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. E aí, Deus vai esclarecer. Deus trabalha no coração de cada um de nós, um dia de cada vez, quanto mais você o busca. Às vezes você erra na intenção de buscar, às vezes você falha, mas o Senhor trabalha para te esclarecer. Não é isso? Ele traz de novo, alinha você à vontade, ao conhecimento de como você deve seguir. O nosso Deus não nos deixa, queridos. A gente, às vezes, é pirracento, faz birra. Ele espera um pouquinho, depois dá uma palmadinha em nós e põe de pé. E continua trabalhando em nossa vida. No versículo 16, ele fala assim, olha, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, aqui tanto serve para cada um de nós, a medida de cada um. Cada um de nós já tem uma medida, já tem uma caminhada, já tem um conhecimento. Então, andemos de acordo com o que a gente já tem. Não despreza, não fica se comparando, não fica se achando menos, não fica se achando mais. Simplesmente continue caminhando, porque Deus vai trabalhando em nós até a volta de Cristo Jesus. E aqui também no coletivo, ele fala, andemos junto como igreja do Senhor, nos amando uns aos outros, ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros. Porque Cristo continua operando e trabalhando em nós. A boa obra, Paulo diz, que Ele começou em nós, Ele há de terminar até o dia da sua volta. Não é isso? Então, nós prosseguimos com a nossa vida cristã, na nossa caminhada. Nós dependemos desse amor maravilhoso, dessa graça dele sobre a nossa vida. Não há nada que nós façamos, não há nada que a gente possa oferecer. Queridos? Não há nada. É a dependência mesmo desse Deus maravilhoso, mas é importante a gente entender o que Paulo entendeu aqui. Conhecer a grandeza de Cristo Jesus em nossa vida. O tamanho dessa graça. Nós não temos noção disso, não. Às vezes a gente deixa muito a desejar. O nosso comportamento, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Quando essa verdade profunda
entra em nossa vida. Eu entendo que um dia o Senhor me chamou, mas Ele não parou, eu continuo. Às vezes vou decepcionar pessoas, às vezes pessoas vão me decepcionar, nós falhamos, mas o tempo todo o Senhor espera de mim e de você é que a gente busque nele, né, o crescimento, a maturidade, o conhecimento. Amém, amados? Glória a Deus. Então, para concluir aqui, Paulo nos ensina como devemos viver a nossa vida cristã. Ele fala lá para a igreja de Filipos, olha, alegrem-se no Senhor. Eu vou repetir tudo de novo, mas isso para mim é um prazer. Porque eu fazendo assim, você vai estar mais maduro espiritualmente. Você vai ter esse entendimento que eu já tenho. Então, eu quero que vocês tenham também. Que vocês aprendam também, que vocês vivam essa verdade. Né? Nós só amamos porque Deus amou primeiro. Nós só caminhamos com Cristo porque Ele nos chamou para caminhar com Ele. Não há nada, não há nenhum mérito na minha vida para isso. Então, confiar com alegria em Cristo e não em nós. A outra coisa é que nós devemos abandonar o orgulho, sabe? A confiança do quanto já conquistamos, né? Do quanto nós temos, o quanto nós sabemos. Não devemos nos orgulhar disso, não, porque tudo isso tem o seu valor, queridos. Não estou dizendo que você não tem que batalhar a sua luta e as suas conquistas. Né? O que nós não podemos é nos firmar nelas. Né? E já tem quem diga que se você ensina o seu filho, batalha para que ele tenha boa formação, boa colocação, mas não ensinou a ele Cristo e o caminho, você perdeu. Né? Não adianta você ter um doutor X ou Y, se ele não tem Cristo, você já falhou. Então, que o nosso empenho seja essa verdade, viver a verdade para a qual Cristo nos chamou para viver. Né? Então, abandonar esse orgulho e reconhecer o valor de Cristo, a grandeza do que Ele fez por nós. E a outra é perseverar, né, na nossa caminhada. Está difícil? Tem dias que são mais difíceis mesmo. Tem momentos que são mais complicados mesmo. Mas não existe nada, queridos, nada que não possa ser resolvido diante da presença de Deus. Então, persevere, busque ajuda, né? Tenha comunhão com os irmãos, busque conhecer o Senhor e avance. Eu vou deixar uma pergunta para vocês e também para mim. Onde é que está o nosso foco? Como tem estado o nosso foco? Desalinhado? Como é que nós estamos vivendo? Confiando em Cristo Jesus, em tudo que Ele fez? Ou na força do nosso braço? Ou naquilo que a gente sonha? Ou naquilo que a gente já conquistou? Porque o ensino aqui é para que você mantenha na corrida, com os seus olhos fitos em Cristo Jesus, que é o alvo. Né? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? E para nós colocarmos em prática aqui, aquilo que nós chamamos de aplicação em nossa vida. Examine onde está a sua confiança. Né? Está nas realizações que você tem? Como é que você está caminhando? Onde é que você está confiando? Onde é que você está colocando a sua confiança? Cristo já ocupa esse valor total de 100% na sua vida, ou ele ainda está capengando? Ou está tipo assim, eu confio, mas assim não confio muito, eu confio até aqui, mas tem hora que eu não confio. Né? Como é que é? O quanto você já tem confiado em Cristo Jesus? É você que examina. A outra é, avalie a sua caminhada espiritual. Né? Você está avançando, queridos? Você vê o seu crescimento, você tem buscado, você está amadurecendo o seu olhar acerca de tudo que está à sua volta. Espiritualmente você entende essa verdade que Cristo falou aqui? Como é que está a sua caminhada? Você tem buscado ler a palavra de Deus e conhecer o Senhor? A proposta da irmã é trabalhando a exposição, agora dividindo em blocos, trazendo assuntos, sempre com o objetivo de quê? De que você tome para a sua vida essa maturidade, de sentar ali, de estudar. Foi ministrado esses versículos aqui. Nem todos podem ir ao PG. No PG a gente comenta, reforça mais, tira dúvida.
mas alguns não podem ir. Mas você tem tirado um tempo durante a semana e meditado nesses versículos e trazendo essa verdade para a sua vida? Porque a proposta da aplicação da prática, de nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, é o desafio de colocá-la em prática. E a outra coisa é conheça a Cristo. Um dia você já conheceu, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, mas você não para por aí, você continua conhecendo. E conhecendo. Você continua e não deixe que nada, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade, nenhuma falta, nenhuma dor, nada, queridos, que está nesse mundo, não deixe que isso impedir você de conhecer a Cristo cada dia mais, né? De ter relacionamento com Ele, né? De ouvir as suas instruções por meio da palavra e ser desafiado a colocar em prática. Isso é a aplicação da prática. Por quê, queridos? Porque nós precisamos avançar para alcançar o prêmio da soberana vocação. O chamado de Deus para nós só ouvimos por meio de quem? De Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. Então, não deixa nada te parar. Problema, vamos ter. O mundo está caído. As coisas cada dia mais doidas. A Bíblia diz isso. O amor cada dia mais frio. Os escândalos cada vez maiores no meio daqueles que deviam dar testemunho, está aí, escandalizando. Mas que nem eu nem você seja um desses. Que a gente se firme na verdade, de caminhar com Cristo, de testemunhar a Cristo, de ter a humildade, como Paulo tem aqui. Nós não estamos prontos, mas nós continuamos perseverando, crendo até o dia de Jesus Cristo voltar. Amém? Então, não deixe nenhuma luta te parar. Se volte para o Senhor. Conheça o Senhor. Aplique a verdade da palavra na sua vida. Com relação aos seus filhos, em relação à sua família, em relação ao seu trabalho. Lembra, domingo passado, o Fabrício falou assim, eu não coloco Deus em primeiro lugar, a família em segundo, trabalho em terceiro. Ele falou, Deus é o centro da nossa vida e, a partir dele, a nossa vida. Então, é Deus comigo na família, é Deus comigo no meu trabalho, é Deus comigo socialmente, em qualquer convivência. É Cristo em nós, queridos, sendo formados a cada dia para cumprir. Nisso Deus é glorificado. A nossa vida glorifica a Deus. Quando Cristo é visto em nós, nas nossas atitudes. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.